A importância dos brincos e acalantos para os pequeninos, creche e educação infantil. Serra, serra, serrador, serra o papo do vovô. Quantas tábuas cê cerrou? Cerrou um, cerrou dois, cerrou três, cerrou quatro. Olá, professores dos pequeninos. Que alegria estarmos aqui hoje com vocês. Quem é que não conhece uma versão parecida com essa canção, não é verdade? Às vezes muda uma palavrinha aqui, outra ali, mas certamente esse tipo de canção vive aí nas nossas memórias. Você conhece alguma outra, tia Claudinha? Oh, brincava muito dessa aqui, olha lá. Janela, janelinha, porta, campainha, plendão. E você, tia Cláudia, conhece alguma? Ah, eu conheço uma que era assim, ó. Dandá, dandá, dandá pra ganhar vintém. Tem uma outra forma que é assim, dandá, dandá, dandá pra ganhar papá. Papai não tem, mamãe não dá. Essas brincadeiras, aliás, quem é que nunca brincou fazendo gestos, batendo palmas? Essas brincadeiras, segundo a Lídia Ortega, se chama brincos. É, esse nome mesmo, brincos. Brincos são brincadeiras que são feitas para entreter as crianças, feitas pelo papai, pela mamãe, pela vovó, pela babá. Então, o objetivo dessa nossa oficina é trazer um pouco mais de repertório para os professores e os cuidadores das crianças pequeninas. Tudo pensado com muito carinho a partir do nosso Currículo em Movimento da Educação Infantil, que traz como eixo brincar e interagir. Então, que tal, pessoal, a gente começar com uma atividade de interação? Acho que seria ótimo. Antes de começar a contação, vou pedir para que vocês busquem algo para ajudar na atividade que vamos fazer após a história. Que podem ser garrafas PETs, podem ser chocalhos, qualquer coisa que você tem em casa que faça um sonzinho, um barulho. E se não tiver, também vou ensinar como fazer só com o corpo, uma atividade corporal. Alguma coisa que dá pra chacoalhar, que faz aquele barulhinho de chocalho. Tipo assim, ó. Tá? Qualquer coisa que você tiver aí, pode ser um vidrinho qualquer, que você pode colocar um pouquinho de arroz, um pouquinho de milho, de feijão, pedrinhas, e que balança que dá pra fazer um chocalho. E se não tiver chocalho, também pode usar as garrafinhas, aquelas garrafinhas pequenininhas de 600 ml, vazias ou cheias. Interessante serem cheias pra gente poder fazer aproveitar o som, né? Mas antes da gente começar essa atividade, vou contar uma história. E essa história tem uma memória afetiva muito grande, porque minha mãe contava pra mim essa história. Que é de uma porquinha. Minha mãe tinha o hábito muito de ensinar pra mim a questão da obediência, porque eu sempre fui uma criança muito teimosa e desobediente. Então, ela sempre contava histórias frisando esse ensinamento. Então a Trula Pirula era uma porquinha que adorava andar com laço na cabeça, e a mamãe fazia esse laço bem bonito. E sempre que saía ao sol, usava um guarda-chuva. A mamãe sempre dizia: Trula Pirula, cuidado ao sair de casa, olhe para um lado, olhe para o outro, para ver se não está vindo o carro. E Trula Pirula era muito esbaforida, saía correndo sem perceber nem nada. Às vezes até esquecia o guarda-chuva em casa. E aí passava perrengue na rua. A mãe ensinava de tudo: escovar os dentes, se alimentar direito, dormir 8 horas por noite, sempre se divertir, brincar no quintal. A mãe ensinava todas essas coisas para Pirula. Um belo dia, resolveu dormir na casa da vovó. E aí se aprontou toda e saiu correndo. Nem se despediu da mamãe e ainda esqueceu o guarda-chuva. Correu. Quando correu, nem olhou para um lado e para o outro. Simplesmente quase foi atropelada. E deu aquele gritinho. Como é que é o grito de porquinha, hein, tio Cláudio? E ela pode gritar de vários jeitos, mas o que faz? Desse jeito aí. Ela fez. E se assustou. O carro parou de repente. A
A vovó, que morava do outro lado da rua, ficou assustada. Saiu correndo para ver o que tinha acontecido. Olhou para o céu e viu que estava caindo uma chuva muito forte. E a Trula Pirula se molhou toda. O laço caiu e simplesmente mamãe veio e falou: por que que você não obedeceu a mamãe? Vovó levou para casa, arrumou o laço do cabelo e disse para a Trula Pirula não desobedecer mais. Essa é uma história da Trula Pirula contada da minha bisavó para a avó, da avó para minha mãe conta para mim, que hoje canta para a neta. Que delícia, não é? Adorei. Vamos para a brincadeira agora? Bora! Eu e a Cris já estamos aqui com as maracas na mão. Olha o que eu disse, você pode estar com qualquer chocalho, pode estar com as garrafinhas vazias também. O importante é fazer os gestos. A música da Trula Pirula. E nós vamos aproveitar para pensar em ritmo, expressão facial, corporal. O que mais, Cláudio? Eu acho que dá para pegar toda essa parte de coordenação motora, né, desse trabalho com o ritmo. É importante nessa hora, trabalhar a lateralidade. E como é criança pequena, tem um lance de Trula Pirula. Vai trabalhar essa fala também, que é legal. Vamos começar então? A música Trula Pirula. Vamos lá, tia Cris. Trula Pirula, Trula Pirula, Trula Pirula. De novo. Trula Pirula, Trula Pirula, Trula Pirula. Em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Trula Pirula, Trula Pirula, Trula Pirula. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Tudo bem, se você não tiver nenhum desses instrumentos em casa, a gente também pode usar o corpo, não é, tia Cris? Exatamente, vai ser até mais fácil, eu acho, né? Porque não tem que buscar nada, só a gente trabalhar com essa maravilha que a gente tem. Você vai alternar a mãozinha nas pernas e no ha você vai bater a palma. Vamos tentar então, tio Cláudio? Vamos lá. Trula Pirula, Trula Pirula, Trula Pirula. De novo. Trula Pirula, Trula Pirula, Trula Pirula. E aí você vai inventando todos os movimentos que você quiser fazer. E por falar em brincadeiras, precisamos ressaltar a importância do brincar tanto para educadores quanto para as crianças, pois se constitui uma atividade humana que promove muitas aprendizagens e experiências de cultura. Quando a gente brinca com essas canções, a gente repassa um saber cultural. A brincadeira enriquece e diversifica os seres humanos em tempos e espaços. Por isso, então, ela precisa ser incentivada, ser enriquecida, ter o seu espaço garantido também nas escolas, né? Afinal de contas, é um saber cultural que vai passando de geração em geração, conforme foram as brincadeiras que fizemos aqui agora, né? E não tem como falar de brincadeira sem a gente citar duas pessoas bem importantes nessas pesquisas, né, Cris? E aí eu quero começar falando sobre Lídia Ortega. Quem foi Lídia Ortega? Quem é Lídia Ortega? Lídia Ortega é uma baiana pesquisadora, educadora e pianista. Ela se dedica a uma pesquisa etnomusical da cultura da infância, baseando-se nas cantigas que acompanham o brincar das crianças, especialmente no interior do Brasil e na Bahia, em Serrinha, onde ela nasceu. Lídia investiga a cultura da infância, dando uma dimensão como o fenômeno do brinquedo.
Ou seja, o ato da criança brincar, se entreter com outras pessoas, faz com que ela se enriqueça, que ela aumente esse patrimônio dela. E ela ainda diz mais coisas. Ela diz que a partir da construção dessas figuras no brincar e das brincadeiras cantadas e histórias cantadas, faz com que a criança se integre uma com a outra e vire gente. Ela costuma dizer, né? Que nós nascemos para sermos gente. Ela, em resultado dessa pesquisa, ela fez esse CD. É CD DVD? CD. Só CD. Abre a roda de Lelê, onde ela reúne 42 brinquedos cantados, feito pelas crianças e por várias pessoas conhecidas. Também tem Céu, Terra, 51. Cada vez sai um, que é fruto de uma experiência dos brinquedos das crianças de Serrinha. E também tem Oberalice, onde ela faz uma pesquisa gigante no sertão do interior da Bahia. Então, Lídia, né, ela tem essa pesquisa já há mais de 40 anos e a gente tem muito que aprender com essa pesquisa dela e já há pessoas que estão nesse caminho junto com ela há algum tempo, né, até antes da gente, que é, no caso, eu quero destacar a pessoa da Lucilene Silva. Ela é uma pesquisadora, brincante, cantora, mestre e doutoranda em música na Unicamp. Ela desenvolve desde 98 uma pesquisa da cultura infantil, música tradicional da infância e música de manifestações populares, tendo percorrido cerca de 160 municípios do Brasil e até de outros países da América Latina. Então, ela coordena o Centro de Estudos e Irradiação da Cultura Infantil, Centro de Formação de Educadores da OCA. Em São Paulo, representa também a Casa das Cinco Pedrinhas, da qual também a Lídia Ortelli participa. E fruto dessa pesquisa, né, gente, temos que divulgar esse trabalho. Pensa na riqueza desse livro. Ele se chama Eu Vi as Três Meninas. Então, ele é composto pelas partituras das canções. Tem como brincar, olha que coisa preciosa. Então, se a nossa oficina tem o objetivo de trazer um pouco de opção de repertório, a gente também está dando essas referências, né? Para quem quiser ir em busca de mais repertório, ter esses caminhos. Também vem com CD e DVD de algumas das brincadeiras que eles fazem aqui, que ela recolheu nessa pesquisa dela. Então é isso, né? Lídia Ortelli, Lucilene Silva, né? Estão aí nessa bandeira pelo brincar, né? Tendo em vista essa riqueza desse patrimônio que a gente tem, um patrimônio cultural. E esses trabalhos são interessantes porque o que acontece? O brincar e o saber do brincar não basta simplesmente passar na oralidade, né? É importante passar assim, mas esses meios, né, os CDs, os DVDs, os livros, trazem uma forma de resgate desse material que vai se perpetuar. Porque se você tem as canções gravadas, se você tem um DVD, se você tem um guia mostrando como fazer, como brincar, então você vai conseguir fazer isso com muito mais qualidade. E aí você não tem a preocupação de aprender a brincadeira de uma forma errada, de repassar a brincadeira de uma forma errada. Acaba sendo um importante registro, né, para outros pesquisadores também. E nessa pesquisa da Lucilene, ela tem também um resgate enorme e ressignificação dos acalantos. O que é um acalanto? Acalanto é uma canção de embalar, de ninar as crianças. E a gente precisa dizer que essas canções que são bastante conhecidas, quem é que nunca lembrou de um acalanto? Lembra de um acalanto de Cláudio bem conhecido? A gente tem, por exemplo, boi, 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 boi da cara preta. A minha mãe cantava pra mim, eu nem sei, assim, pra mim é um acalanto, né? Porque ela cantava pra mim. Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Ai, tem tanto a ver com a nossa memória, né? E o acalanto traz bem próximo a gente essa forma de perpetuar de geração em geração
todo esse carinho, mas tem um caráter bem pontual, que são originários de cantos de trabalho. Enquanto as mulheres estavam trabalhando, os homens estavam trabalhando, eles estavam cantando, que eram formas de brincar. Também enriquecido da cultura popular, de culturas que vieram de outros lugares, de pessoas que colonizaram o Brasil também. Então vai ter muita influência da França, da Espanha. Lógico que a base maior é de Portugal, né? Que nos colonizou primeiro. Mas temos muitas canções com vocábulos e com cultura dos outros países. E também uma pegada fortíssima também do cancioneiro popular e religioso. Então vocês vão ver que tem muita referência aos santos católicos, né, a Nossa Senhora, a Jesus. Então há muitos acalantos que vão evidenciar isso. E vocês sabiam que acalanto é também o nome de um pássaro? Pois é, fala aí. Pensa como é que é o som desse pássaro. Fica aí a dica, né, de pesquisa depois, para quem tiver a curiosidade. Vocês vão perceber que há uma característica bem forte de alguns bichinhos que aparecem, né? Por exemplo, coruja, né? A coruja aparece e às vezes, por exemplo, tem um murucututu, originário do Pará, que ele tem um pio, né? Um pio que assusta, mas ele é considerado um guardião das crianças. Então vão aparecer o bicho-papão, o tutu, o marambá, né? Vai aparecer o murucututu, que são figuras lendárias quando se fala de acalanto. E muitas vezes as pessoas falam assim, não vou cantar não, porque vai causar medo, né? Porque tem muito essa ideia do medo e tudo, mas assim, a criança, ela não vai nem se atentar ao significado dessas palavras naquele momento, né? Na verdade, ela vai segurar aquele momento, aquela interação. Na verdade, Câmara Cascudo, um pesquisador popular, riquíssimo, historiador, ele diz que a criança desde pequena, no sono, tratando desses medos, quando o adulto, quando for tratar com problemas maiores na vida, ele vai relembrar daqueles medos que ele enfrentou quando ele estava dormindo. Então, o acalanto não é só para causar um terror à criança ou traumatizar a criança. Muito pelo contrário, Muito pelo contrário. É acalentar, aquecer, acolher e promover esse momento tão importante para as nossas crianças, para a sua formação de personalidade, para a constituição da sua memória. Renata Almeida diz que o lugar mais seguro dentro da cultura popular é o colo de mãe. Então, se a criança sente o medo, ela corre para esse colo que vai proteger. Então, por isso que ao embalar a criança, ao trazer no colo, ouvindo as batidas do coração, essa criança se sente segura. Que pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser uma babá, pode ser a vovó. Mas essa segurança que ela traz com o acalanto vai fazer com que ela cresça uma criança mais corajosa. Por incrível que pareça. Então, tava na hora da gente cantar, né? Eu acho. Olha como essa é linda. Menino que chora, não dorme na cama, dorme lá no céu com a Senhora Santana. Naná, meu menino, naná, meu amor, a faca que corta dá golpe, Senhor. A faca que corta dá golpe, Senhor. Na sequência, a gente vai ter uma atividade para a qual a gente precisa de um tecido. Pode ser um pano de prato, uma toalha de mesa, pode ser até uma toalha de banho, um tecido. Eu até trouxe uma toalha de aqui, rosto também. uma toalha de rosto, tá bom? Pra gente poder fazer umas outras atividades daqui a pouquinho, tá bom? Pega aí. Então, esse acalanto também foi recolhido pela Luciane Silva, no Rio Grande do Norte. Vai dormir, bebê, sua mãe tem o que fazer. Vai lavar, vai engomar os paninhos pra você. Vai dormir, bebê, sua mãe tem o que fazer. Vai lavar, vai engomar os paninhos pra você. Os panos desse
milagre, gente. Então, a proposta que a gente vai fazer agora, ela é relacionada com dia e noite, né? Dormir e estar acordado. Então vamos lá. Ela é para ser feita pelo menos em dupla, né? Mas pode ser feita com mais pessoas. E aí, a ideia vai ser a seguinte. Se eu falar dia, tá todo mundo aqui, né? Dia. E se eu falar noite, a gente vai estar debaixo do tecido. Dia, noite. Dia, noite. Que tal a gente promover essas experiências para as nossas crianças? Tem mais uma variação. Olha só. Quando o dia amanhece, qual é o bichinho que canta? O galo. O galo. E ele canta como? Cocoricó. Cocoricó. Muito bem. Então a gente pode associar o cantar do galo para o dia. E a gente tem um outro pássaro que a gente pode associar para o cantar da noite, que é o cuco. Cuco, cuco. Então se eu falar cocoricó, Então é dia. então é dia. E se eu falar cuco, Então é noite. então é noite. Cocoricó. Cuco. Cuco. Cocoricó. Então, será que vocês podem associar com alguma outra brincadeira? Vocês se lembram de alguma outra brincadeira, alguma outra variação? Parece morto e vivo. Olha Morto só! e Morto e vivo. Agora vai ser legal, né? Porque agora você podia comandar, que aí é eu e a essa Claudinha que mesmo A vamos... gente faz. É. Então, morto. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. E assim a gente vai fazendo morto e vivo, morto e vivo. Então, gente, essas variações de dia e noite eu gostaria de falar que eu aprendi com uma pessoa maravilhosa chamada Adelcim, que também compõe a Casa das Cinco Pedrinhas, junto com a Lucilene e com a Lídia. E a Adelcim, e é a Adelcim mesmo, viu, gente? Que é bem mineirinho. Então, a Adelcim, ele tem alguns livros, olha só, esse aqui é o Barangandão Arco-Íris. São brinquedos inventados por meninos e meninas. E aqui tem como fazer vários brinquedos com objetos simples. Tem esse outro aqui também. Tem outros, tá, gente? Cuidar bem das crianças. Brinquedos e brincadeiras com o corpo em movimento. Olha que delícia. Tem um outro de histórias. Aí é Adelcim e Guigui. Histórias da menina da Rua da Ponte. E ele nos disse que muitas dessas histórias ele ouviu da própria mãe e resolveu registrar. Daí a importância que a gente tem, né, desses registros para esse patrimônio cultural que é nosso, né? E ainda fazendo esse tipo de brincadeira usando tecido, a gente pode também fazer. Além do tecido, a gente pode usar um objeto. Eu peguei aqui agora um dos pompons aqui das nossas toucas. Mas você pode pegar qualquer objeto e vai colocar ele aqui, ó, no tecido. A gente vai fazer uma brincadeira, que é com uma canção, que chama Barquito Pequenino, que também foi recolhida pela Lídia Ortega, que quando num tempo que ela morou pela Espanha. Então ela recolheu essa brincadeira de lá e ela é assim, a gente coloca o objeto e começa a cantar. Era uma vez um barquito pequenino. Era uma vez um barquito pequenino. Era uma vez um barquito pequenino que navegava, que navegava, que navegava em alto mar. Levava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Levava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Levava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. E navegava, que navegava, e navegava em alto mar. Então a interação é que tem um objeto, você pode fazer também um barquinho de papel. E colocar o barquinho de papel. É, para navegar, porque é uma história, uma canção, uma brincadeira do mar, né?
Pode ser que as crianças gostem muito de brincar com o desafio, né? Se a gente colocasse uma bola que ela poderia correr mais, né? Então esse desafio de não deixar o objeto cair do pano. E o objetivo é que mais pessoas brinquem. E quanto mais pessoas interagindo e impedindo que esse objeto caia, melhor. Boca de forno. Forno! Jacarandá. Dá! E o que eu mandar? Fazeremos! Se não fizer, Apanharemos! seu mestre mandou fazer caretas. Boca de forno. Forno! Jacarandá. Dá! O que eu mandar? Fazeremos! Se não fizer, Apanharemos! seu mestre mandou colocar a língua pra fora. Boca de forno. Forno! Jacarandá. Dá! O que eu mandar? Fazeremos! Se não fizer, Apanharemos! seu mestre mandou bater palmas. Muito bem, muito bem. Então, às vezes a gente até conhece essa brincadeira com outras variações, não é? Essa é uma que eu brincava quando eu era pequena. E é importante a gente comentar aqui, né, pessoal, sobre a questão do fazeremos, né? Então é uma manifestação cultural, a gente precisa respeitar a forma como ela acontece. E aí muitas vezes, né, os gramáticos, defensores da gramática normativa podem olhar com certo estranhamento a gente está trazendo dessa forma. Mas vale lembrar, né, que a criança, no processo de aquisição da linguagem, ela vai adquirindo a lógica que tem aquela gramática. Então é normal, por exemplo, as crianças entenderem que a palavra é fazido, é fazeremos, faz parte desse processo. E aí, quando ela começa a ir, né, desenvolvendo mais, aí ela vai adquirindo aquela gramática, né, padrão, aquele que seria o gramaticalmente correto. Então, nessas brincadeiras, a gente faz o uso da licença poética, porque o que vale mesmo é esse brincar com a sonoridade. E o fazeremos, ele garante exatamente essa métrica, né, que tem nessa brincadeira. Pegando aqui os pressupostos teóricos do nosso currículo, o ser humano, por meio das relações com os outros humanos e em sociedade, inserido em tempo e numa cultura, aprende a falar e a ouvir e se posicionar diante da opinião das pessoas. Por quê? A brincadeira propicia isso, não é, Cris? A gente aprende perder, ganhar. A gente aprende uma forma diferente de brincar. Um dia eu conduzo, outro dia você conduz. E essa relação propicia que na brincadeira a gente aprenda isso, né? Então isso é muito importante com essas práticas, com a brincadeira. E também o falar, o ouvir, como a Cris falou, dessa variação das brincadeiras, vai fazer com que essas marcas na humanidade faça com que a gente vá aprendendo e vai passando de geração em geração. E vai sofrendo exatamente as mudanças, né? Do local, do tempo em que acontece. E aí, uma coisa que eu queria trazer agora pra gente é a questão assim, a gente pensa que a criança é detentora do maior poder de imaginação, não é verdade? Bem, mas de acordo com Vygotsky, nós vamos nos constituindo com as experiências que temos. Então, quanto mais experiência a pessoa tiver, mais riqueza ela tem para usar essa imaginação. Então, muitas vezes a gente pensa que os pequeninos, né, que tem ali a imaginação fluindo e tal, mas na verdade isso vai depender da quantidade e da qualidade das experiências às quais somos expostos. Então, é importante a gente frisar que o que acontece? A criança, ela é um pouco mais livre, ela não tem aquele juiz dizendo, isso não tá certo, ela se liberta e por isso a gente tem essa impressão. Mas a gente traz aqui, né, o Vygotsky como um dos autores, né, que tá aí no nosso currículo, né, enfim. E como a criança não tem os freios de julgamento, isso faz com que a criança se permita brincar mais livre. Então, quando a criança vai adquirindo experiências, vai vivendo experiências e sendo estimulada no seu meio, mais livre ela pode se tornar e mais livre para brincar. Por isso a gente tem sempre a impressão de que a criança é muito criativa, mas na realidade é porque a criança não tem julgamentos. Então, ela se permite criar e experimentar sem medo da crítica.
porque a gente é muito crítico. Então, quando a gente vai fazer uma brincadeira, se a gente pensa em criar ou inventar algo, logo vem um freio social, um freio de criação, algo que nos freia e nos leva ao julgamento. E a criança não tem isso. A criança brinca muito livre e ela tem esse fazer do brincar livre. Alguns professores reclamam de que as crianças não estão mais sendo criativas. Né? Faça um desenho livre, a criança não sabe, mas o que eu tenho que fazer? O que você acha que por que isso acontece, Cláudio? Eu acredito que é um pouco dessa questão da falta de estímulos. Porque... E de mistura das pessoas também, sim, né? Sim, exatamente. Porque quanto mais contatos você tem, mais experiências você vai viver, isso vai enriquecer muito a sua forma de criar, a sua forma de brincar. E isso não acontece só com as brincadeiras, isso acontece também com a linguagem, porque principalmente nessa fase inicial da criança, essa fase de formação, ela vai aprender o conhecimento da linguagem, as formas de falar e conduzir esse falar, as formas até mesmo do pensar, de interagir com o objeto, a forma de brincar e ressignificar os objetos e até mesmo a aquisição da linguagem musical, que também se dá nessa fase, porque se a gente presta atenção e volta um pouco atrás, vai perceber que a nossa infância ela é permeada de sons, de estímulos sonoros, de estímulos rítmicos, e isso faz também com que a criança tenha essa liberdade de experimentação, justamente porque sendo ela estimulada e se ela tiver, quanto mais contato ela tem com outras crianças, com outras famílias, com outros saberes, com outras formas de conhecimento, mais livre ela vai ser para criar cada vez mais. Então, hoje, talvez essa questão de uma criança menos, passar essa impressão de menos criativa, talvez seja por conta da quantidade de estímulos que, apesar de celulares, tablets, computador, internet disponível, televisão, jogos, muito acesso, apesar disso, nem sempre tem uma mediação de qualidade nesse caminho aí. A gente como professor, a gente tem o hábito de tudo que a gente brinca, a gente tem uma intenção. A gente quer ensinar algo e esquece muitas vezes do prazer do brincar, né? De brincar livremente. E as 3 brincadeiras que vamos propor agora, né? Mas antes eu queria só dizer, sabe uma coisa? Que o brincar, então, né, só para fechar um pouco esse raciocínio antes da gente ir, é que o brincar, ele é vital para o desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos, né? Seja o social, o motor, a fala, e a gente precisa dar à brincadeira o valor que ela tem, né? Exatamente, o espaço que ela precisa. Exato, né? Então é essa a nossa fala, né? É isso que a gente defende, a bandeira que a gente levanta. Que brincar é coisa séria. Que brincar é coisa séria. Então agora sim, né? A gente podia brincar. Vamos começar com uma da musicista e pianista Brise Rosa. Como é que é, tio Cláudio? A gente vai fazer uma canção brincadeira, que é do jacaré e do leão. Então, a gente vai poder usar gestos e usar som para representar esses animais. A gente vai ter, então, o jacaré. Quando a gente pensa no jacaré, o que a gente pensa logo? A gente lembra logo da boca enorme que ele tem. Grandona. É uma boca grande. Então, a gente vai poder fazer, para a boca do jacaré, esse gesto, né? Pode fazer um gesto menor, com uma boca menorzinha, né? Pode. Explorar isso, né? Explorar isso aqui. Mas a gente pode fazer também um gesto mais amplo do jacaré. Então a gente já pode mostrar isso para as crianças e ensinar dessa maneira. E a gente vai ter o leão presente. Quando a gente pensa no leão, o que a gente lembra logo? Que ele é grande, que ele faz... Que ele é grande, que ele é poderoso, o rei da floresta, né? O rei da savana. E ele tem um rugido muito forte. Então quando o leão chega, que dá aquele rugido, que é muito alto, então todos os bichos sabem, o leão chegou, então todo mundo se afasta porque o território é dele. E a gente explora isso com a criança, mostra o som. Estimula para que a criança reproduza esse som do leão e pode fazer o símbolo das garras, né? A forma das garras do leão, vai fazer uma careta também. Então a música vai ser assim, ó. O jacaré está lá na lagoa, o jacaré está lá na lagoa, de repente apareceu um leão furioso e fez Então é dessa forma que a gente vai poder brincar. Vamos cantar mais uma vez? O jacaré está lá na lagoa, o jacaré está lá na lagoa,
para representar o jacaré, porque aqui a gente tanto trabalha essa coordenação motora como trabalha o ritmo, essa marcação do ritmo na música aqui, ó. Então a gente pode fazer o jacaré. Apareceu um leão furioso e fez. Ah, mas falando em jacaré, também a tia Cris tem uma outra musiquinha aí, não tem? Eu tenho. E essa é bem legal. Nem precisa de usar o violão, tipo, Cláudio, se você quiser. Pra você poder fazer com a gente. Opa! Olha só. Ela é assim. A gente vai colocar a mão na perna contrária. Então, a minha mão direita vai pra minha perna esquerda. A minha mão esquerda vai pra minha perna direita. Então, é assim, ó. Começando. 1, 2 e... Um crocodilo está a nadar. Um peixinho quer encontrar. Abra a boquinha, volta a fechar. Não teve sorte, volta a procurar. Então é isso. Olha só que legal, gente. Muito legal. Muito simples, né? Já vai fazendo, ensinando, aprendendo e bora lá. Então de coisas que desenvolvem, Cris, aí. Olha só, pois é, né? Esse lado, essa alternância, né? Bem bacana. Ritmo, né? Então vamos agora valendo? 1, 2 e... Um crocodilo está a nadar. Um peixinho quer encontrar. Abra a boquinha, volta a fechar. Não teve sorte, volta a procurar. Um crocodilo está a nadar. Um peixinho quer encontrar. Abra a boquinha, volta a fechar. Não teve sorte, volta a procurar. Um crocodilo está a nadar. Um peixinho quer encontrar. Abra a boquinha, volta a fechar. Teve sorte! Nham, 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 nham. Teve sorte! Nham, 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 nham. Vamos apontar o dedinho assim, ó. Lá naquele rio. 1, 2, 3. Tinham 3 peixinhos. 1, 2, 3. Daqueles 3 peixinhos, 1, 2, 3, nasceram 1000 peixinhos. 1, 2, 3. Vamos aprender? Lá naquele rio, 1, 2, 3, tinham 3 peixinhos. 1, 2, 3, daqueles 3 peixinhos. 1, 2, 3, nasceram 1000 peixinhos. 1, 2, 3. Então, fica aqui, né, por enquanto, a nossa contribuição, lembrando da importância desses momentos e de a escola estar propiciando experiências para as nossas crianças. E a gente espera contribuir até um pouco mais, né, com mais repertório também, de outras oportunidades. E a gente espera que vocês aproveitem muito o que a gente trouxe.